Você vai assistir mais uma produção Maffer Seguros. Curta esse vídeo e compartilhe. Olá! Para quem construiu um negócio, planear o futuro é como jogar uma partida de xadrez de alto risco. Cada movimento é crucial e um passo em falso pode mesmo pôr tudo a perder. E a nossa análise de hoje baseia-se exatamente neste livro, Checkmate, de Tiago Melo. Ele apresenta uma estratégia clara para a sucessão empresarial e para a proteção de ativos, usando a metáfora de um jogo de xadrez para explicar quais são os movimentos certos. Isto leva-nos à pergunta central, não é? O que acontece ao trabalho de uma vida inteira quando a pessoa já não está no jogo? É uma questão que os empresários e as suas famílias enfrentam. E a resposta não pode depender da sorte, tem que ser uma questão de estratégia. Muito bem, vamos a isso. Vamos começar por explorar as ameaças que surgem quando uma peça-chave, o fundador, o sócio principal, o rei no nosso tabuleiro, é subitamente retirada do jogo. E para termos uma ideia da dimensão do desafio, olhemos para este número: 90%. De acordo com dados do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social, no Brasil, cerca de 90% das empresas são familiares. Isto mostra que não estamos a falar de um problema de nicho. No entanto, e aqui é que as coisas se complicam, os dados do Sebrae mostram uma quebra dramática na sobrevivência destas empresas. Repare-se, estima-se que 75% estão nas mãos da primeira geração, mas depois o número cai a pique e só uma pequeníssima fração chega à terceira. E porquê? Bem, quando um fundador morre sem um plano, o seu legado enfrenta um verdadeiro campo de batalha, com desafios financeiros e emocionais que muitas vezes acabam por destruir tudo. E um dos maiores adversários é este imposto, o ITCMD. Sozinho, ele pode forçar os herdeiros a ter de vender ativos à pressa, muitas vezes com prejuízo, só para conseguir pagar ao governo. É um oponente formidável. Então, perante este cenário, qual é o primeiro movimento de defesa? Como é que se constrói uma fortaleza à volta do legado para o proteger? O autor apresenta a holding como uma estrutura fundamental. É a primeira linha de defesa, uma forma de organizar e proteger a riqueza da família de uma maneira muito mais eficiente. E esta imagem ilustra a ideia na perfeição. A holding funciona como um guarda-chuva protetor que centraliza o controlo e, crucialmente, impede a fragmentação do património, mantendo a visão do negócio unificada. Ok, a fortaleza está construída. É uma defesa forte. Mas, no xadrez, a defesa não chega para ganhar o jogo. E há uma peça, a mais poderosa de todas, que muitas vezes é esquecida. Vamos lá ver qual é. E aqui está. O autor não podia ser mais explícito. A peça-chave, a rainha no tabuleiro da sucessão, é a apólice de seguro de vida. E a razão é simples. A sua versatilidade e poder para se mover em qualquer direção são incomparáveis. E a sua função mais crítica é mesmo esta: fornecer dinheiro vivo, imediato e isento de impostos aos herdeiros, precisamente quando eles mais precisam. É essa liquidez que vai pagar as despesas, os impostos, os custos legais, sem ser preciso vender partes do negócio ou a casa da família. E se os argumentos não chegam, olhemos para os números. Eles mostram claramente a diferença. De um lado, o processo tradicional, que demora em média 5 anos. Do outro, uma estrutura planeada, onde o dinheiro do seguro pode estar disponível em cerca de 15 dias. A diferença de custos e de tempo é simplesmente abismal. Certo? Já vimos a fortaleza, a holding, e já vimos a rainha, o seguro de vida. Agora vamos ver como é que estas peças funcionam em conjunto para dar o tal checkmate num cenário real. Vamos ver este caso prático. Primeiro, o dilema. Uma família tem um negócio de 20 milhões de reais e enfrenta uma conta de impostos de milhões. Depois, constrói-se a fortaleza, a holding. A seguir, o movimento da rainha, pólices de seguro de vida que garantem a liquidez. E o resultado? O legado está assegurado. Os herdeiros usam o dinheiro do seguro para pagar tudo e o negócio continua intacto. O problema é resolvido antes de sequer começar. Portanto, o ponto crucial é mesmo este. Ao fazer estes movimentos de forma antecipada, os empresários podem proteger o seu legado de ameaças que são perfeitamente previsíveis. É transformar um jogo de sorte num jogo de pura estratégia. No fim de contas, o planeamento proativo não é só sobre finanças. É sobre garantir o futuro daquilo que mais importa, transformando a incerteza num legado que dura.
E a pergunta que fica para reflexão é esta: o legado que está a ser construído baseia-se numa estratégia ou está a ser deixado a um jogo de hoje sorte? o legado de amanhã. Entre em contato e conheça as nossas soluções.